O nosso grupo vai falar sobre o uso seguro de medicamentos na gestação. O nosso grupo é composto por Breno, Gabriela, Janete, Larissa e Natália. O uso de medicamentos durante o período da gestação pode acarretar danos ao bebê em desenvolvimento. Os efeitos nocivos sobre o embrião ou feto, bem como a magnitude desses, dependerá do fármaco, que é o princípio ativo do medicamento, da época de exposição durante a gestação, da frequência da dose total administrada. No primeiro trimestre da gravidez, os fármacos podem produzir uma formação congênica e o período de maior risco está entre a terceira e a 11ª semana. Durante o segundo e terceiro trimestres, os fármacos podem afetar o crescimento ou desenvolvimento funcional do feto, ou podem ter efeito tóxico sobre seus tecidos. Fármacos administrados muito próximos ao parto podem causar efeitos adversos nesse processo ou no recém-nascido. Nem todos os efeitos prejudiciais da exposição intrauterina aos fármacos são notados logo ao nascimento. Alguns podem se manifestar em outra fase da vida e provocar efeitos adversos no desenvolvimento funcional, social e intelectual. Dessa forma, recomenda-se uma atitude conservadora no uso de medicamentos durante a gestação e, quando necessário, usar somente com recomendação médica. Os fármacos devem ser usados durante a gravidez somente se os benefícios esperados para a mãe forem maiores que os riscos potenciais ao feto, e todos os fármacos devem ser evitados, se possível, durante o primeiro trimestre, devido ao risco de efeito teratogênico. Contudo, mesmo diante dessas recomendações, diferentes estudos mostraram um alto consumo de medicamentos por gestantes, seja por prescrição médica ou automedicação. Em algumas circunstâncias, como em doenças crônicas ou intercorrentes, o tratamento da mãe se faz necessário. Nestes casos, pode acontecer que o receio desmedido do uso de fármacos durante a gravidez leve a um não tratamento, que é a falta de adesão materna, a prescrição e uso de doses insuficientes, provocando risco ao bem-estar materno e, consequentemente, ao feto. Mulheres com asma, epilepsia, hipertensão e diabetes, como a hipertensão e a diabetes podem surgir até durante a gravidez, por exemplo, precisam ser tratadas com medicamentos conhecidamente mais seguros para essa fase da vida. Alguns medicamentos, quando empregados durante a gestação, podem ocasionar danos ao embrião ou feto. Por isso que as orientações sobre o medicamento para gestantes servem para evitar a automedicação, levando à malformação do feto. Durante a gestação, antes de saberem que estão grávidas, estima-se que cerca de 80% das mulheres ainda usam entre 3 a 8 medicamentos prescritos. A maioria das gestantes espera ter uma gestação saudável. Muitas mulheres têm gestação tranquila, sem intercorrências e requerem pouca ou nenhuma intervenção médica. E algumas, no entanto, estão sujeitas a um alto risco de dano à sua própria saúde ou à do feto, sem nenhuma intervenção apropriada. Então, para que seja uma gestação saudável e sem risco, tanto para o feto quanto para a mãe, os profissionais da saúde precisam ter uma comunicação efetiva, dedicados ao cuidado para eles. As alterações fisiológicas que ocorrem no corpo durante a gestação, como aumento do volume sanguíneo, variações de pressão arterial e mudanças nas funções renais e hepáticas, também devem ser consideradas para selecionar medicamentos mais seguros para a gestante. Como proporcionar monitoramento adequado e ajustes de doses para garantir a efetividade da segurança da farmacoterapia. Então, pessoal, sobre a classificação do risco do uso de medicamento durante a gestação, de acordo com a categoria por letras, conforme essa categorização, o risco gestacional é expressado pelas letras A, B, C, D e X. E tem um nível, de acordo com cada dano que essas letras vão gerar. A categoria A é estudos controlados em mulheres não demonstra risco ao feto no primeiro trimestre, e não há evidência de risco nos demais trimestres. Na categoria B, há duas possibilidades. Os estudos em reprodução animal não demonstram riscos fetal, embora não haja estudos controlados em mulheres grávidas, ou em estudos em reprodução animal, demonstraram um efeito adverso, não relacionado à diminuição da fertilidade, que foi confirmado em estudos controlados em mulheres no primeiro trimestre na gravidez. Na categoria C, as possibilidades são: os estudos em animais revelaram efeitos adversos sobre o feto, e não há estudos controlados em mulheres. Os fármacos classificaram nessa categoria de risco devem ser empregados somente se o benefício for a mãe justificar o risco que vai estar fazendo pro feto. E na categoria X, categoria C, as possibilidades são: os estudos em animais revelam efeitos adversos sobre o feto, e não há estudos controlados nas mulheres grávidas. Os fármacos classificam nessa categoria o risco de ser empregado somente se o benefício e se a mãe justificar o risco ao feto. Na categoria D, há evidência positiva de risco sobre o feto humano, mas os benefícios do uso em mulheres grávidas podem ser aceitáveis. Na categoria X, estudos em animais ou humanos demonstraram anormalidades, e há evidência de risco fetal, baseado em experiência humana. E o risco do fármaco em mulheres grávidas excede claramente qualquer benefício. Erros envolvendo o uso de medicamento em gestante. Deve-se garantir que a prescrição de medicamentos para gestantes sejam feitas apenas quando esses tratamentos sejam mais seguros, além da noção estratégica e da revisão e prescrição quanto aos critérios de contraindicação dupla cercais independente da dispensação e da administração. Eu vou dar um exemplo. Uma gestante foi buscar o antimicrobiano manipulado em uma farmácia e recebeu um frasco contendo metotrexato, que seria de outra paciente. Ambas mulheres tinham o mesmo sobrenome, os seus nomes eram semelhantes. A gestante tomou o comprimido de metotrexato antes de perceber o erro, encaminhando-se
para o atendimento de emergência. Entretanto, ainda era cedo para determinar o dano do feto. A caracterização é a troca de medicamento dispensado do metotrexato, inibe o crescimento celular e nunca devendo ser usado por uma gestante. As práticas seguras seriam implementar o processo de dupla secagem, checar a informação além de nome, sobrenome, endereço, checar a dispensação como data de nascimento, o RG, fazer uma checagem dupla e colocar etiquetas. Bem, me chamo Breno, eu vou falar um pouquinho sobre as recomendações gerais para promover o uso seguro do medicamento durante a gestação. Os procedimentos, a prevenção e a promoção vai se familiarizar bastante com a prevenção e a promoção de lactentes. A primeira prevenção que temos é contra a coleta de dados mesmo da mulher, da gestante, e fazer uma avaliação bem adequada da farmacoterapia do mesmo. Por exemplo, está grávida, existe possibilidade de estar grávida, tem planos de engravidar, tem um histórico, tanto progresso da gravidez, uma história antes da gravidez, sempre buscar ter esse histórico pregresso mesmo. Avaliar se a mulher tem uma idade fértil, se a gestante corre o risco por conta de algum medicamento. Avaliar também todos os tipos de medicamento utilizados pela mesma. Às vezes, medicamentos contrários podem inibir a ação um do outro e isso pode causar efeitos adversos. Tá tendo uma alteração no processo farmacocinético. Então, é sempre estar revisando essa receita farmacêutica da gestante. Priorizar o uso de medicamentos para os quais já existam mais estudos, ou seja, sempre indicar e prescrever medicamentos que tenham mais estudos e relatos de que não há efeitos adversos, né, que não vai levar uma prejudicação não só para a saúde da grávida, da gestante, quanto para o feto. Então é sempre necessário ter essa priorização, digamos assim, e evitar também, principalmente, o uso de produtos, fármacos, medicamentos recém-lançados, por causa da pouca informação mesmo que se tem. Priorizar o uso de fármacos que passam pouco pela barreira placentária para evitar o contato com o feto mesmo, evitar o uso de medicamentos que não sejam realmente necessários. Às vezes, a gestante utilizar o paracetamol, mas a cafeína pode levar a ter uma causalidade nos rins, afetar os rins, afetar o fígado dessa gestante. O uso excessivo do paracetamol pode, sim, afetar também na gestação em si, não somente no aspecto fisiológico da gestante. Evitar medicamentos cujo uso possa ser postergado para após a gestação. Então, se pode ter a espera, então é melhor que previna e espere realmente o tempo dessa gestação para fazer esse uso. E mesmo assim, após a gestação, olhar se não corre o risco de passar através da amamentação para o lactante, como dito no último trabalho. Evitar a polifarmácia, sempre que possível. O que é polifarmácia? Poli vem de mais de 4, né? A gente lembra lá do fundamental, onde que temos o uno, o duo, o trio e o poli. O poli seria grupos maiores disso, então grupos grandes de fármacos. Evitar tratamentos prolongados e priorizar as terapias de curto prazo. Então, é sempre bom a gente evitar, se pode, por que não evitar um tratamento que vai ser mais prolongado e vai afetar mais a saúde da gestante, e usar um tratamento que vai ser de um curto prazo e que vai ter o mesmo efeito sobre o que a gestante estiver passando, seja uma doença, seja um efeito ou qualquer coisa. Orientar a gestante para que o uso de medicamentos seja feito somente quando necessário. Essas orientações, a maioria vai ser no mesmo parâmetro da lactação, voltada sempre para a gestante. Quando se trata do uso de medicamentos na gestação, você fala do lactente. Quando você fala da gestante, você está falando da mãe, a pessoa que vai ser tratada. Orientar a gestante para não se automedicar, caso apresente dor. É muito normal, a gente sabe que as mulheres passam pelo ciclo menstrual, cólica, então sempre que sentir dor, não procurar se medicar, porque essa automedicação pode fazer, além de mal para si próprio, pode levar a afetar, ter um efeito adverso sobre a gestação. Aconselhar a gestante a participar de grupos de apoio, gente, isso é 100% inaceitável de não se aconselhar, sabe? Tipo, você não aconselhou, velho, precisa realmente aconselhar a gestante a ter esse apoio, a ter esse serviço das práticas integrativas, entende? As práticas integrativas e complementares, elas têm ganhado bastante espaço, não só no quesito da gestação, no quesito gestante, mas no quesito mesmo de áreas hospitalares, entendeu? Esse acompanhamento no pré-natal, esse grupo de apoio, vai ajudar no psicológico. Às vezes é uma gravidez que talvez de início pode ser indesejada, mas que através desse grupo de apoio pode minimizar esses riscos envolvidos a quadros depressivos e transtornos. Orientar a gestante de que o uso de tratamentos para cessação do tabagismo, incluindo adesivo de nicotina, não é seguro durante a gestação, e sempre encaminhá-la para profissionais que possam auxiliá-la nesse processo. Promover a educação em saúde da gestante para empoderá-las quanto ao uso de medicamentos. Sempre empoderar esses quesitos de qual o perigo que traz o excessivo uso de medicamentos. Encorajar a gestante a questionarem profissionais, sim. Como eu disse no último trabalho, é importante ter esse questionamento da gestante sobre a lactação, como também é importante ter esse momento da gestante falar, então, doutor,
vai ter algum efeito adverso, vai afetar na minha saúde, no meu fisiológico, vai ter alguma afetação quanto à minha percepção, meu motor ou reflexo, alguma coisa do tipo. É imprescindível não perguntar a mesma coisa, é imprescindível o profissional de saúde não avisar. E quanto a isso, a gente tem sites que vai estar disponibilizado na referência desse slides, para quem tiver interesse, que são de fontes para consultas mesmo de medicamentos, para saber se esse medicamento é seguro, para saber se é um medicamento que já foi estudado, um medicamento que já está há anos, se causa, surge realmente um efeito positivo e não um efeito negativo sobre a gestação.